Em qual posição devo orar? Você me perguntou nos comentários, dizendo, preciso orar, Israel, de joelhos, só em pé ou só deitado? Qual que é a posição ideal? Então, eu vou te responder com base na Bíblia. Não existe, meus irmãos, um único versículo na Bíblia que exija uma posição específica para orar. Rosto no chão somente, ou em pé, ou de joelhos, ou deitado? Não existe. Então, vamos para a Bíblia. Por exemplo, Jesus, ele orou em pé na multiplicação dos pães e peixes. Na cruz, ele orou entregando o seu espírito ao Pai. Na cruz, ele também perdoou, pediu ao Senhor Deus e Pai para perdoar aquelas pessoas que estavam ali, não é? Lhe castigando. Então, em pé também, Jesus, lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Jesus não teve que se ajoelhar. Jesus, simplesmente em pé, ele chamou a Lázaro e Lázaro foi ressuscitado. De joelhos, Jesus orou no Getsêmani, suando gotas de sangue. Você se lembra do rei Ezequias? Que ele orou deitado, não é? Para que ele não viesse a morrer, porque ele estava prestes a morrer por uma determinação de Deus, e ele mudou a ideia de Deus, ganhando mais anos de vida através daquela oração, deitado sobre uma cama. O profeta Eliseu, ele orou deitado sobre uma criança que estava morta, e a criança foi ressuscitada pelo poder da unção que estava no corpo de Eliseu. Moisés, em uma guerra, ele orou sentado numa pedra. Você se lembra de Arão e Ur, que seguraram suas duas mãos, cada um segurava de um lado, e ele assentado numa pedra, eles ajudando ele a orar, porque seus braços eram pesados, e quando abaixava, o povo perdia a guerra. Quando ele erguia, o povo vencia a guerra. Então, Arão e Ur, dois cooperadores maravilhosos, homens obreiros realmente que prestaram atenção, e cada um combinou. Então, eu seguro esse braço, você também segura, e ele fica sentado numa pedra. Sentaram ele sobre uma pedra, e ali ele orava. E então, com as mãos levantadas, Josué, com o povo de Israel, venceram aquela batalha. Lembra do profeta Jonas? Ele orou dentro da barriga de um peixe. Aí não tinha uma posição específica. Por hora ele estava deitado, por hora ele estava em pé, por hora ele estava de joelho, por hora ele estava de lado. Enfim, não existe, meus irmãos. Vocês percebem? Deus, ele ouviu todos, independentemente da posição. Agora, uma aplicação prática pra gente. Se você está doente, por exemplo, você não pode se levantar por conta de uma cirurgia ou alguma doença que você está sofrendo. Ore deitado. Se você vai adorar ao Senhor Deus, você pode orar com o seu rosto no chão, adorando ao Senhor com o rosto no chão. Você pode orar de joelhos, você pode orar de pé, adorando ao Senhor. Se você está dirigindo, você ora sentado. Minha esposa que tem esse costume, quando ela sai sozinha, ela ora, ela fala mistério com Deus, ela glorifica, ela chora, ela se alegra dentro do carro, fecha os vidros e ali é ela e Deus. A posição, meus irmãos, ela muda conforme a circunstância. O que Deus exige é que a sua oração seja com fé e com reverência, com respeito. Respeito e convicção. Agora, se na sua igreja o líder ensina de um jeito diferente, se você só pode orar de pé, só pode orar de joelho, só pode orar de qualquer uma outra posição específica, eu vou pedir uma coisa pra você. Respeite o seu líder. Só tenha a sua convicção bíblica, mas não precisa você confrontar o seu líder e criar divisão. Não tem necessidade. Continue amando o seu líder, ouvindo o seu líder, mas tenha a sua convicção bíblica. O importante é que você ore sem cessar, como Paulo disse. Eu me lembro de um irmão, eu ouvi isso há muitos anos atrás. Ele voltava de um culto à noite com a sua família. E o carro, ele tinha os problemas elétricos, não é? E o que aconteceu? De repente, o farol apagou, deu um curto-circuito e já era, acabou a luz. Mas ele estava em movimento, estava a uma certa velocidade. E ele estava numa serra, ele poderia cair num precipício abaixo com a sua família. Tinha crianças atrás e sua esposa do lado. Ele poderia, meus irmãos, morrer todo mundo ali. Só que fez uma coisa interessante. Sentado, dirigindo, ele deu um grito. Quando viu que um breu, não dava pra enxergar nada. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que apagaram-se as luzes, de repente ele olhou pra cima e disse Jesus, Jesus! Quando ele grita Jesus, o que aconteceu? Na mesma hora o farol voltou a funcionar. E ele conseguiu chegar na sua casa, e lá na sua casa o farol apagou e ele teve que ir levar o carro a um autoelétrico. Meus irmãos, ou seja, não tem uma posição específica, ele estava sentado dirigindo o carro. Então, sabe o que isso nos ensina? Que não importa a posição. O que importa é que Deus, ele te ouve em qualquer circunstância. Então, não se preocupe tanto com posição em que você vai orar. Tenha seu coração aberto para falar com Deus a qualquer momento da sua vida. Se preocupe em falar com Deus todos os dias, em todo o tempo. Ele está pronto para te ouvir em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. E termino aqui. A posição não importa para Deus, mas a posição que está o teu coração no altar de Deus, com isso sim, ele se preocupa, porque nossas orações podem ser impedidas por sua vida não estar no altar de Deus, fora da comunhão, fora da direção. O que faz a diferença, termino aqui com essa frase, o que faz a diferença não é a posição do corpo, é você orar sem cessar com vida no altar. Deus te abençoe.